Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, sextou. Sextou com S bem grandão. Não é? S de muita coisa. Muita coisa. Sexta-feira, a gente já aqui em mais um programa TV de esporte da sua TVI, 20 anos, contando a sua história, abraçando você do outro lado, acompanhando a gente, na Bahia, no Brasil e também no mundo. Sim. Desse nosso Deus aí, hein? Através da internet. Falar no Brasil, isso. Já abraço aqui no início ao grande Carlinhos, aí em Belo Horizonte. É o mineiro que você chama sempre. Fala, mineiro. Bom dia, Black. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, telespectador da TVI. São 20 anos você acompanhando essa história, essa trajetória dessa empresa que leva a verdade para você, as informações da cidade e da região. Estamos aqui para falar de futebol, alegria do povo. É isso aí. Olha, ontem eu encontrei uma senhora e ela me disse o seguinte: olha, os meus 2 netos estão chateados com o programa de esporte de vocês. Por que não fala do quê? Da Copa Team. É. E eles jogam na Copa Team. E eles não estão errados não, estão certos em ficar chateados. Essa semana? Mas esse final de semana eles já vão ficar tranquilos, porque esse final de semana teremos rodada da Copa Team. Então, um abraço à Dona Glória, mora no Pontalzinho, e os meninos dela jogam os netos, né, na escolinha da professora Yara. Sim. Pontalzinho. Gente boa. Do esposo dela. Álvaro. Diz que é Álvaro, isso. Eles estudam à tarde e diz que todo dia ligado aqui, porque o nosso querido o Rodolfo tem um grupo lá, parece ser da escolinha de tudo, que bota lá o link e o pessoal fica acompanhando. Então, esse final de semana, sábado, domingo, tem rodada da Copa Team. Os netos dela que jogam? Os netos delas. Então, eu vou falar um negócio pra senhora. Ô, Glória! Ô, Glória! É verdade. Dona Glória ou Glória, só esqueci. Ô, Glória! Quer dizer, eu não é que eu esqueci, ela falou até o nome dos meninos. Dos meninos. Porém, eu acabei esquecendo. Porque acabei de ver, sabe como é que é, né? Mesmo esquecendo o nome especificamente dos seus netos, deve estar Dona assistindo Glória. aí. Isso. O Acairu no Pontalzinho. Mesmo esquecendo os nomes dos netos da senhora, Dona Glória, nós estamos aqui para parabenizar a todos eles. Todos que participam do Copa Team. Porque nós sabemos que em cada cabecinha daquela ali há um sonho introduzido, há um sonho vivendo mesmo, vivo e com esperança. Nós sabemos que há um trabalho nas escolinhas, claro que alguns com mais e outros com menos responsabilidade, alguns com mais e outros com menos conhecimentos, alguns com mais, outros com menos tempo, mas nós sabemos que todos os meninos, todos os atletas têm o mesmo sonho. Nós sabemos disso. Nós também sonhamos isso em outrora, num passado bem longo. E o sonho ele pode se tornar realidade quando você faz o que esse menino tem feito, trabalhar e viver em cima do sonho. O sonho ele é para ser vivido, mas é para ser trabalhado na esperança de um dia realizá-los. Então, todos vocês que disputam a Copa Team, vivam o sonho, mas trabalhem com honestidade para que vocês possam um dia realizar esse sonho de vocês, que com certeza você realiza o sonho e seu pai, sua mãe, seus avós vivem a felicidade de ver você realizar, não tenha dúvida disso. Olha, já que estamos falando aqui de base, eu vou iniciar o programa de hoje diferente, né? Já que a gente inicia falando do Itabuna, do Grapiúna, mas daqui a pouquinho a gente vai falar de Itabuna e Grapiúna, já que eu tenho que dar um toque aqui na Copa 2 de Julho, que é realizada em Salvador. E este ano, Black, geralmente a Copa, né, 2 de Julho, era o time, tinha aqui um time, fazia o time aqui e levava. Aí de uma cidade só, convidados, eram 2 ou 3 times convidados. E este ano, a Sudesb solicitou da Federação Baiana de Futebol de que, para participar da competição, tinha que ser da Liga da cidade. Da Liga Municipal. Da Liga Municipal. Que beleza. Então, eu até parabenizo dando moral a essa liga também. Com certeza, Marcelo. E aí hoje existe em Itabuna já, inclusive, uma seleção sub-15, que é o pessoal 2010, né, que vai disputar essa competição. Junto ali ABB, América, o Zeme, tem também a escolinha de Zé Andrade, enfim, juntaram aí. Não é isso? O treinador é o Caleandro, o preparador físico o Caio, que é o irmão do Caleandro, e já estão treinando ali no campo do Caíque, visando essa competição. Lembrando que a primeira fase será realizada, por exemplo, no grupo A em Ibicaraí, o grupo B em Itacaré, o grupo C Aureliano Leal e o grupo D Itaju do Colônia. Desses grupos aí, apenas um se classifica para a próxima fase.
que aí já vai ser na cidade de Itacaré. Os 4 times se enfrentando e os 2 vão para Salvador a partir de julho, na competição lá. Como se fosse, Marcelo, eliminatórias. Exatamente. Né? Eliminatórias para a Copa do Mundo, então. Para disputar em Vão se Salvador. classificar vocês aí, em tal continente, vocês aqui em outro continente, e vem para cá para disputar a Copa do Mundo em tal país. No tal país, no caso, a cidade de Salvador. Exatamente. É um bom formato, Marcelo, eu gostei. Dá chance a muitos, não a todos, mas a muitos. E assim, ninguém vai poder estar reclamando de que foi fechadinho só pro lado de lá ou só pro lado de cá. Exatamente. Amplificou, e tomara que essa ampliação, tomara que favoreça aos que têm vontade de fazer os meninos jogarem futebol. Porque a chance está sendo dada, a oportunidade. Cabe a você, diretor da sua cidade, presidente da liga, para abrir, para regularizar a sua liga estadual, municipal, para que você possa dar condição para o atleta da base, que é sub-15, para estar participando de competições tão importantes como a 2 de julho. A 2 de julho revela muitos jogadores na cidade que às vezes não tem tanta visibilidade e chegam numa competição em Salvador, que a 2 de julho normalmente é realizada em Salvador, e ele se destaca e surpreende a muita gente, menos a ele mesmo, que ele sabe que trabalhou para chegar até ali. Eu queria pedir à produção que volta aí esses grupos aí, por favor. Olha só, o grupo A tem Ibicaraí, Ilhéus, Almadina e Itabuna. Todos ali são ligas, né? Sim. Dali classifica uma. Grupo B, Itacaré, Itapitanga, Uruçuca e Itajuípe. Também sai uma. Grupo C, Aurelino Leal, Coaraci, Ubaitaba e Ibirapitanga. E no grupo D, Itaju do Colônia, Jussari, Arataca e Borarema. Como serão esses jogos? Um dia apenas. Dia 25 desse mês agora. São jogos eliminatórios ali, aí já sai realmente o campeão. Como se fosse um torneio. Um torneio, exatamente. Um torneio, me parece que o tempo de 2020, enfim. Ninguém vai poder reclamar porque serão tempos iguais para todos. Todo mundo, é verdade. Então vai começar pela manhã, vai até o final da tarde, aí ali já sai realmente o campeão. 25 agora, e dia 30, as 4 equipes vão para Itacaré. Grupo ali se reúnem em Itacaré. Itacaré, cidade turística da Bahia. Cidade turística da Bahia. Exatamente. Uma das. Mais 4 equipes, né, de cada grupo ali. Saem 2. Saem 2 para no dia 1º, né, de julho ir para a fase que tem Salvador, Teixeira, né, de Feira. Sim. Ficou bom, né, formato? Os fortes, Marcelo. Ou seja, só se classificarão aí os que tiverem qualidade, condição e qualidade. Verdade. Tomara, Marcelo, que as equipes estejam preparadas, tomara que os meninos derrubem um pouco da ansiedade, porque ela vai existir, é normal que exista, mas que eles possam apresentar qualidade, porque daí, dessa competição, possa ser que esteja uma pontinha da realização do sonho de muitos meninos que vão estar envolvidos, Marcelo. O presidente da Liga, que é Laís, que você conhece, me deu um cargo aí também. Eu tenho um cargo aí também para essa Copa aí. Que bom. Se você motor para conduzir a rapaziada. Você vai dentro também, não? Não. Eu não vou, não. Só basta a lacraiazinha, né? Não. Eu quero aí também, produção, coloca aí para nós a programação, inclusive, tá organizado, viu, Black? A programação de trabalho, treinamento da seleção sub-15 de Itabuna, que vai disputar, olha só ali, né? Os treinamentos acontecem no campo do Caíque e também no campo do Lomantro, que é aquele campo maravilhoso, né? Gramado, reformado recentemente. Então ali tem os trabalhos das 14 às 16h30, né? De segunda a sexta-feira, já avisando aí essa competição. Então tá organizado aí, parabéns, pessoal da Liga, parabéns aí também à comissão, que é o Caleandro, que é o Caio, e sabe quem é o roupeiro, não? Não. Você não conhece? Quem é ele? A cria da bebê? China. China não pode faltar, não é? Aí é a ABB envolvida, toda a ABB. Mas... Exatamente. A comissão ali, tô trocada. Sim, também o Alexandre Menezes. Né, tá todo mundo aí é a ABB. Caleandro, Caio César, Gladstone, aí é a ABB. E o time e as cores é a ABB também. E também o China, que é da toda é a ABB aí. É isso aí. Então, um abraço a todos vocês. Foi mudado o nome agora para Seja Mais, mas é a ABB. Seja Mais. Que tem uma... Eles têm alguma coisa, tipo academia, alguma coisa assim. Exatamente. Então, que é deles, Caleandro e Caio César, que são 2 meninos bons, envolvidos no futebol. Caleandro é um menino que está em formação para ser treinador ainda, acredito eu que de profissional, porque deve ser o sonho dele, porque quem treina base sonha em chegar no patamar mais alto, que é o profissional. Um cara altamente competente, Marcelo, é um jovem, tem idade de ser meu filho, mas é muito, muito inteligente, Caleandro. É um menino que eu considero e gosto bastante, vejo o trabalho dele e conheço muito.
meninos que trabalham com ele, ele tem uma filosofia de trabalho muito boa. Leva muito a sério o treino com o Caleandro. Eu gosto do estilo de Caleandro levar o treino. Responsável com horário, muito importante. Responsável com horário, porque você não pode fugir de uma programação que foi feita e postada em cima da hora para você desorganizar pessoas através da sua desorganização. Não pode. Então você tem que se organizar, porque para o desorganizado, o organizado é chato. Caleandro tem um ponto muito positivo comigo, particularmente, porque cumpre horários. Quem cumpre horário comigo tem moral. E isso desde atleta, hein? Que eles jogaram com a gente, né? Tanto o Caio era nosso volante, o Caleandro era o nosso meia esquerda, lateral esquerda, que era muito pequenininho, franzininho, Sim, era sim, mas muito bom de bola. E sempre, quando marcava aqui na FC, campo aqui da Vila das Dores, 8 da manhã chegavam 7.002. É assim que tem que ser. Então, e serve para parabéns. você que está ouvindo também, você que está assistindo, você menino, você homem que está assistindo. Quando um treino for marcado 8 horas, não fale, não comece a propagar. Ah, mas não começa a 8, não comece a propagar não. Marcado para 8, faça o seu. Não dê o seu lugar, não. Faça o seu certo. Vai marcado para 8, não é para 8 você chegar, não. É para 8 começarmos o trabalho. Então chegue pelo menos 20 minutos antes, para você trocar seu material, bater uma resenha com os parceiros e entrar no horário certo. Porque em cima da programação que foi feita para você cumprir, você fez uma para cumprir com alguém. Então você não pode se atrapalhar e nem pode ser atrapalhado. E assim a gente fica com inveja do britânico, que fica propagando, nós ficamos propagando, em tal lugar é horário britânico. Por que britânico? O relógio que vai lá, faz aqui. Cabe a nossa programação, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de marcar tal hora e tá pronto tal hora para tal compromisso. Só isso. É isso aí, virando a página, vamos falar de Campeonato Baiano, Série B. Nossos dois clubes aqui da cidade, Itabuna, Grapiúna, só jogam no domingo. Né? Eu já quero trazer imagens aí do treinamento do Itabuna hoje pela manhã. Produção, cadê Cássio? Meu amigo Cássio, traga aí as imagens do Itabuna Esporte Clube, que realizou o treino hoje pela manhã, não é? Também tem treino à tarde, já que só joga no domingo. Então, o Itabuna... Pau na máquina, treino. Hã? Pau na máquina, treino. Pau na máquina, é verdade. Que é líder do grupo, aliás, do Campeonato Baiano, né? São 6 pontos, né? 2 jogos, 2 vitórias, e ali tem imagens já do treinamento de hoje pela manhã. Sim. Dos atletas do Itabuna Esporte Clube. O Lata. Que vai receber, ou que vai jogar, né? Contra o Vitória da Conquista, no estádio Antônio Carneiro, lá em Alagoinhas. Olha o Patinho, goleiro ali, de Itabuna. Muito bom goleiro, filho de Júnior Boleta, nosso parceiro, Marcelo. Verdade. Menino promissor, um menino que tem feito boas competições, bons campeonatos, boas partidas, onde quer que vá. Isso o credencia hoje estar no Itabuna, procurando conseguir a vaga, o acesso a voltar à elite do futebol baiano. Patiego é o menino que merece, Marcelo. É isso aí. Então, teremos Itabuna e Vitória da Conquista no próximo domingo, 15 horas, o jogo acontecendo no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Com relação à equipe do Grapiúna, nós não tivemos informação, né, com relação ao Grapiúna. A informação que eu tive é que não teve treino essa semana. Sim. E houve um problema, enfim, eu tentei falar com o Álvaro, não consigo falar com o presidente, mas você tem alguma informação, Black? Olha, Marcelo, eu tenho uma informação, mas ela é tão incompleta, ela é tão imprecisa, que eu sinceramente preferia não dar a notícia. Mas eu vou passar a informação. Eu já queria produção, pode tirar aí as imagens do nosso Black aqui. A informação é tão imprecisa, é tão incompleta, que eu sinceramente não costumo dar notícias incompletas não, Marcelo. Mas a notícia que eu tive é que tá difícil até água para os jogadores beberem no treino, Marcelo. Tive essa notícia e chegaram 4 jogadores para o elenco, foram dispensados alguns, acho que 5 foram dispensados, mas chegaram 4 para o elenco. No meio dos 4, um de uma outra nacionalidade, um nigeriano chegou. Não me deram o nome, mas as informações que eu estou dando são verdadeiras, são incompletas, mas são verdadeiras. Chegou um nigeriano sim, incompleta porque eu não sei o nome, não tenho o nome. Chegou, por que chegou? Porque é um empresário quem vai o bancar. E a informação que eu tive que tem mais precisão e tristeza para nós, sinceramente, é que o Álvaro Castro não está podendo contratar. Por quê? Porque ele está sem o lado financeiro. O Grapiúna é um clube sem dinheiro. E nós já sabemos, Marcelo, isso é novidade para nós. É verdade, e só vem para o clube o jogador que tem empresário, para que o empresário possa arcar com os seus vencimentos, seja ele qual for. Por quê? Porque o empresário arcando, o jogador vai.
E principalmente o jogador que está procurando mercado ou procurando trabalhar, porque quem não é visto não é lembrado. Se você estiver parado, você não será visto. Porque se você estiver recebendo e jogando, bem. Mas se você não estiver recebendo e não estiver jogando, nenhum e nem outro. Mas se você estiver jogando sem receber, possa ser que o seu merecimento aqui embaixo, por estar sem receber, mas estar trabalhando, te leve a um outro lugar que você possa trabalhar e receber. Assim que funciona. Então, alguns jogadores estão vindo através de empresários. Tomara que o Grapiúna possa organizar a casa, as coisas da mais rápida maneira possível, para que tenha pelo menos água para os caras beberem durante o treino, após o treino. E lembrando que o Grapiúna joga também no domingo, 15 horas, no estádio Elomanto Júnior, em Vitória da Conquista, diante da equipe do Ipiranga. E a gente vai trazer aqui já a classificação, né? O Itabuna primeiro com 6 e trazer aqui onde está a equipe do Grapiúna, hein? Na 9ª colocação com apenas 1 ponto. Mas conseguido como penúltimo, já que temos só 10 no campeonato. E a diferença aqui é só de gols, né? Com relação aos gols da Teixeira, ele tomou 7, ele tomou 3, 4, enfim. E vai enfrentar o Grapiúna Ipiranga, que é o 6º colocado com 2 pontos ganhos. Lembrando que esse campeonato baiano da 2ª divisão, ele não é tipo a Telecena, não, viu? Quem fizer menos ponto ganha. Quem fizer mais pontos, nesse caso aí, menos pontos, o Grapiúna e o Teixeira de Freitas já estariam na liderança e vice-liderança, se fosse para quem faz menos pontos. Mas não é para quem faz menos, é para quem faz mais. E eu torço para que o Grapiúna comece a somar mais do que somou no último jogo. Porque o que somou no último jogo foi contra o pior time do campeonato, que é o Portela, Teixeira de Freitas, seja lá qual o nome for. Tomara que o Grapiúna tenha a competência que nessa virada, nessa mexida que deu aí, com esse nigeriano chegando, tomara que unam as forças e reúna a qualidade para poder ter condições de somar os 3 pontos primeiros, Marcelo. E outra coisa também, me perguntaram aqui, Marcelo, mas se o Grapiúna terminar em último aqui, do campeonato da Série B, vai para a terceira? Campeonato Baiano não tem. Não é bom, mas não teve terceira. Campeonato Baiano não tem terceira divisão. Se falaram disso aí, não foi? Falaram uma época falou, mas aí também levantaram a tese de por que a terceira não é o Intermunicipal. Mas o Intermunicipal tem investimentos bem maiores do que certos times profissionais. Com certeza. E o Intermunicipal tem seleções bem melhores do que, no momento, a tabela. Melhor do que Teixeira de Freitas, do que Grapiúna. O Intermunicipal tem seleções muito melhores. Inclusive aqui em Itabuna dá para se fazer uma seleção bem melhor. Mas o Intermunicipal é um campeonato exclusivamente, extremamente amador. Estamos falando de campeonato profissional, que é a 2ª divisão do Campeonato Baiano, Marcelo. Então boa sorte aí ao Grapiúna, ao Itabuna. E a gente está aqui torcendo, né, que o Grapiúna possa vencer a primeira partida. E, é claro, o Itabuna também vencendo aí para a classificação logo. Cássio, me vira a página aí, meu filho, traga para mim os resultados. Ontem tivemos Sul-Americana, também Taça Libertadores da América e teve brasileiro. Se deu mal, não foi, Breck? Deu mal. Sul-Americana, traga aí, Cássio. Onde o Atlético Mineiro acabou perdendo para o Deportes Iquique pelo placar de 3-2. O Fluminense perdeu para o Gualberto pelo placar de 1-0. E quem está chateado com a derrota do Atlético Mineiro é o mineiro Carlos Alberto Carlinhos. Que tomou 3 de virada. Exatamente. Do virada, Iquique. né? Foi? 3-2 para o Deportes Iquique. Isso, o Atlético Mineiro perdeu de 3. Tomou uma virada, Marcelo. Fez 1-0, depois tomou 1, 2, 3 gols. É brincadeira. Tomou 3 gols, depois no finalzinho o Bernardo diminuiu. 3-2 o Atlético perdeu. O Atlético Mineiro, tome cuidado, porque está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ah, mas está cedo o Campeonato Brasileiro. Já vi muita gente pensar assim e no final terminar onde está, no rebaixamento. E o Atlético Mineiro não tem um time sólido não, olha a prova aí. Fez 1-0 e não conseguiu sustentar. E não é a primeira vez que acontece isso com o Atlético. Que é um elenco bom, mas nada mais do que isso, um elenco bom. Alguns jogadores com preguiça de jogar, mas vai fazer o quê? E o Fluminense, né, Marcelo? O Fluminense perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0 o Fluminense, o time arrumado do Fluminense. Para mim, é a segunda força do Rio de Janeiro, né, depois do Flamengo. O Fluminense também perdeu. Ontem não foi noite para brasileiro, não. A verdade é essa, Marcelo. É verdade. Então tá aí, portanto, os resultados estão aí, né? Os resultados da Sul-Americana. Já virando a página, falando de Copa Libertadores da América também. Tivemos rodada ontem e brasileiro em campo. O Internacional, traga aí, produção, na Tomou tela. a pancadinha dele também. 3-1 Tomou a para o pancadinha. Atlético Nacional. Nacional de Medellín, da Colômbia.
Time muito arrumado, rápido, Marcelo. Olha que é bom, cheio né? de neguinho bom de bola. Muito neguinho bom de Imagino. bola. Rápido, os caras tudo rápido, Marcelo. O Internacional não foi páreo para o... para o... Atlético Nacional. Atlético Nacional de Medellín, o Nacional da Colômbia. O Internacional tomou 3 e saiu barato, Marcelo. Foi mesmo, pô. Saiu barato. Assisti esse jogo. Tomou 3-1, saiu barato. E é O gol bom foi de time, Alan né? Patrick de pênalti, o Internacional. E o Inter é bom, né? O Inter me enganou bastante no Campeonato Brasileiro, Marcelo. Sério? Sim, o Inter, aquele Inter que eu vi jogar contra o Flamengo na estreia do campeonato, que pegou o Flamengo no Maracanã e empatou em 1-1, o Flamengo empatando o jogo, o Inter me surpreendeu negativamente, me surpreendeu bastante. O Inter, na colocação que está no Brasileiro, aí já vem a surpresa. Muita gente se enganou com o Inter, não foi só eu não, mas ainda há tempo de se reabilitar. O Inter está no grupo do Bahia na Libertadores, o Bahia que perdeu no meio de semana, mas continua líder, porque a derrota do Internacional não fez com que o Bahia tivesse grandes prejuízos com relação à tabela, Marcelo. O problema do Bahia é que joga 2 jogos fora, o problema é esse, mas não é problema quando é futebol e nem sempre quem está em casa ganha, é obrigação, mas muitos não fazem a obrigação, Marcelo. Olha, aí eu vou falar aqui uma coisa pra você, viu? Eu achava que não tinha aqui em Itabuna torcedor do Internacional, mas tem. Tem uns gaúchos aqui. Não, e também tem um baiano, que é Roberto Góes, nosso presidente né? da USEMS, que torce também pro Internacional, né? Por conta de uma prima lá, enfim. Então, um abraço aí, grande Roberto Góes, que é presidente da USEMI, acompanhando aqui o programa esportivo, né? A USEMI, que está de portas abertas lá para você também, viu? Para toda a imprensa, comunicação, para bater o babinha e para curtir lá a piscina. Inclusive, eu tô precisando tomar um sol, porque eu tô muito claro. E eu tô precisando tomar um sol. Esse sol que eu vou tomar é na beira da piscina da USEMI, que é muito bem conservada e bem tratada. Verdade. E por falar em tratamento, um abraço ao Zé Galdino, né? Que é um homem que Negão, gente boa. mexe na piscina lá. Vira e mexe, eu vejo ele por aqui, perto de Timão, por ali. E é esportista também, né? Sim, negão, gente boa. Que ama o futebol amador, né? Galdino falou que o sonho dele era que o pai dele tivesse ensinado ele a ser vascaíno. Mas infelizmente ele torce para aquele outro lá. E me parece que o filho dele, que é o Marcelo, que é o Xará, é vascaíno. Marcelo é vascaíno. Marcelo é vascaíno. Marcelo, filho do Galdino. Então traga aí os outros resultados. O Vélez empatou em 1-1 com o Olímpia. O Talheres empatou com o Libertad em 0-0. O Barcelona de Guayaquil perdeu em casa para o River Plate 3-2. Confirmando aqui Atlético Nacional 3, Internacional 1, Universitário 1, Independiente Del Valle também 1. Os resultados de ontem, Black, da Libertadores. Tudo em casa, tudo dentro do normal, Marcelo. É isso aí. Um abraço. Um abraço, Marcelo. Até segunda-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui de volta para falar do que vai acontecer no final de semana esportiva, Marcelo. Sextou, hein? Um abraço pra você, bom final de semana. Esse sextou que você falou no início aqui do nosso programa, sextou com S de... Esse S tem alguma pessoa? Por exemplo, você lembra de alguém que tem um nome próprio que começa com a letra S? Silmareta. Por que você lembra logo desse nome? Porque é ela, né? Que a gente. Manda um abraço, que é a nossa Mariazinha. Com certeza a dona Mariazinha está sendo xingada agora. S de Silmareta. Um abraço aí, tá bom? Ele gosta. Mais esportes. Com fé em Deus, segunda-feira, com os resultados de Campeonato Baiano, Brasileiro, Sub-20. Amanhã tem um clássico, velho. Amanhã tem Barcelona e Grapiúna jogando em São José da Vitória, Sub-20. Que beleza. Jogo de volta, é jogo de ida ainda. Programar pra gente ir lá dar uma olhada, né, Marcelo? É verdade. Jogos que acontecem em São José. Pertinho. E automaticamente também tem jogos acontecendo, o jogo de volta, no caso, em Ilhéus. São José, que é a cidade de Luiz de Souza. Receba nosso abraço, Luiz. É isso aí. Final de programa. Aqui pela sua TVI, 20 anos, contando a sua história. A todos um abraço, fique ligado.